Olá família, tudo bem com vocês? João Costa chegando para mais um vídeo aqui para vocês. Hoje é quarta-feira, dia 14 de dezembro de 2022. Nós estamos falando aqui do interior de São Paulo, de Mogi Guaçu. Congresso covarde. A pior legislatura da história brasileira submete o Congresso Nacional à ditadura do judiciário e vira as costas para o povo nas ruas. Acredite se quiser, Revista Oeste, Silvio Navarro. Vamos lá. Acho que a gente nunca viu na história, né, um congresso tão fraco, congresso tão rabo preso, igual nós estamos presenciando nessa legislatura. É assustador, né, ver um congresso, pessoas eleitas por nós. O poder emana pelo povo que, através do voto, os representantes faria a vontade que nós gostaríamos, né? Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Vamos lá ao texto. Desde a redemocratização do país, as legislaturas no Congresso Nacional carregam marcas históricas. A aprovação de impeachments de 2 presidentes, CPIs que investigaram grandes escândalos como o do mensalão e dos anões do orçamento, votações de reformas estruturais e até uma Assembleia Constituinte destinada a assegurar a liberdade dos cidadãos. A legislatura que termina neste mês será lembrada como a mais covarde que o Brasil já elegeu. Nos últimos anos, as casas comandadas pelo deputado Arthur Lira e Rodrigo Pacheco se ajoelharam para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares permitiram que a Constituição Federal, redigida em 1988 em suas dependências, fosse pisoteada. O Congresso Nacional hoje nem sequer cumpre seu principal papel, que seria legislar sobre matérias de competência da União. O STF não deixa. O marco do civilismo entre os poderes da República aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2021. Numa sessão vergonhosa, o plenário da Câmara aprovou por 364 votos a decisão do ministro Alexandre de Moraes de prender o deputado Daniel Silveira. Nesse dia, a Câmara rasgou a inviolabilidade parlamentar prevista no artigo 53 da Constituição. Em suma, proibiu um deputado de falar o que pensa, o que acha. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, diz a Carta Magna, Constituição Federal, que você encontra aí dando um Google. Só você digitar aí Constituição Federal, você vai ter um site Constituição Federal, Constituição do Planalto, ó. Aqui você tem a Constituição Federal, tudo bonitinho aqui. E o artigo que ele apresenta, ele está falando do artigo 53 da nossa Constituição. Vamos na procurada aqui, ó. Para você ver o que ele fala. É o que eu acabei de ler, mas só para complementar aqui. Artigo 35, 44, 52... Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Vamos lá, voltar. Aliado ao presidente Jair Bolsonaro, o deputado foi um dos presos no inquérito comandado por Moraes no Supremo, renomeado de atos antidemocráticos, milícias digitais, fake news e afins. Porém jamais encerrado. Começou, mas não termina. Silveira gravou um vídeo no YouTube com ataques ao Supremo em defesa do AI-5. Como o vídeo não poderia ser completamente apagado da internet, Moraes inventou o flagrante perpétuo. Usou como base para enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional, revogado pela Lei nº 14.197 de 2021. Se a Constituição diz uma coisa e o Supremo decide de forma diferente da Constituição, dê uma interpretação. Porque no artigo constitucional, onde está escrito quaisquer manifestações, o Supremo diz quaisquer manifestações menos aquelas com que nós não concordamos. Tenho 86 anos, 63 anos de advocacia, tenho a impressão de que cada vez mais tenho de aprender o direito. Porque o que está escrito na lei não é exatamente o que é aplicado.
Ives Gandra Martins. Daniel Silveira passou 5 meses na cadeia como 5 meses na cadeia, mesmo sem ter um mandato cassado pela Câmara. São absurdos acima de absurdos. Depois de solto, continuou sendo perseguido por Moraes, que mandou a polícia entrar no Congresso para obrigá-lo a colocar uma tornozeleira eletrônica. Neste ano, Moraes ainda tentou impedi-lo de concorrer ao Senado nas eleições. Silveira obteve 1,5 milhão de votos e perdeu nas urnas para Romário. Em todos esses casos, a Câmara não fez nada para impedir que o Poder Judiciário avançasse contra o Legislativo. A gente está vendo alguma coisa muito parecida também com Roberto Jefferson agora, que ele falou palavras contra Carmen Lúcia, mandou ser preso, teve o seu habeas corpus não permitido, né? E o seu advogado, quando ele foi preso, também não teve acesso a ele. Então é um circo dos horrores que nós estamos vivendo com o aval do nosso Congresso. A submissão do Congresso também ficou evidente com a abertura de CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, como a da Covid, que só funcionou porque a Corte mandou, com a aprovação de emendas e projetos de lei, e até na forma como os parlamentares devem executar as emendas do relator do orçamento, chamado de orçamento secreto na época de Jair Bolsonaro, para desgastar o presidente. São assuntos que deveriam ser respeitados como interna corporis. E esse orçamento secreto hoje é visto como emendas do relator, como o PT colocou. E o PT foi extremamente a favor desse orçamento secreto aqui e não vai se opor no seu tempo que ficar aí no poder, que esquece, não será 4 anos, tá, gente? Daqui 4 anos não haverá oportunidade de fazer diferença. No Senado, Rodrigo Pacheco é o retrato da frouxidão. É tratado nos bastidores como despachante dos togados. A edição 131 da Oeste detalha sua biografia política e os serviços prestados ao STF. Essa é a versão 131, Congresso de Joelhos, que saiu recentemente no dia 12 pela Revista Oeste. Se você ainda não é assinante da Revista Oeste, por favor, assine. Eles não aceitam dinheiro estatal, mesmo com toda a censura que eles estão recebendo, eles estão lá dando a cara a tapa para informar o que é para ser informado, que é o papel do jornalismo, né? Informar os fatos e não militar em prol de uma ideologia, em prol de uma causa, em prol de poder, né? E é o que essa galera tá fazendo aí. Não vou chamar de jornalistas, e deixaram de ser faz tempo. A ausência de justificativa plausível para tamanha submissão alimenta a tese de que os parlamentares têm medo do STF. Ah, vá. Se o Daniel Silveira foi preso, mas e aí? Você vai ser um frouxo? Um bundão? É isso mesmo? Sem rodeios, algo popularmente chamado de telhado de vidro. De fato, mais de 100 deputados e 1/3 dos senadores estão enrolados com a justiça. É claro que estão enrolados. Estão mais sujos do que pau em galinheiro. Por isso que eles estão com medinho do STF. Porque como eles têm foro privilegiado, quem julga eles é o STF. Se o STF os tem nas mãos, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai fazer a vontade do povo? De forma alguma. O exemplo mais simbólico de puxa-saquismo, misturado com democracia do avesso, é o senador Renan Calheiros. Esse aí é incrível, né? Com mais 4 anos de mandato e a família inteira de políticos profissionais, 3 irmãos e o filho, o alagoano é o mais longevo senador em atividade, com 4 mandatos no Senado. Nesse período, acumulou 9 inquéritos no Supremo, entre outras investigações. Nenhuma delas avançou. Por que será? Ele sabe de muita coisa, né? Em 2007, quando presidia a casa, enfrentou 5 processos de cassação resultantes de 5 capas sucessivas da revista Veja naquele ano. A principal denúncia era que a empreiteira Mendes Júnior pagava a pensão de seu filho com a jornalista Mônica Veloso. Para justificar que tinha dinheiro, disse ser dono de um rebanho que não existia, o que lhe custou a cadeira de presidente da casa para salvar o restante do mandato. Perco a mão, mas não saio, né? A Mônica Veloso aí, meu amigo. Depois da atuação no papel de xerife da CPI da Covid, aquela miséria que foi ele com o Nix,
pelo amor de Deus. Renan voltou às manchetes do consórcio da imprensa na semana passada. Ele apresentou uma emenda à Constituição para ampliar os poderes dos ministros do Supremo. Um pouquinho mais, é sempre bom. Poder, né? Poder, power, quero mais e mais e mais e mais e mais e mais. O que eu tenho nunca é o suficiente, eu sempre quero mais. Essa é a ideia dos caras. Resumo, quer prender quem cometer excesso durante manifestações contra o STF ou Lula. Falou que Lula é ladrão? Cana. Também quer proibir militares da ativa ou da reserva de chefiar o Ministério da Defesa. Vamos pro civil lá, que é mais fácil de manipular as pessoas com menos valores, é mais fácil de ser corrompido pela propina, pelo mensalão 2.0, que já está em vigor. O petrolão, o mensalão, pode estar comendo solto. Ou você acha que esse tempo recorde de votações aí para a PEC da gastança já não está rolando um money? Na semana passada, o ministro Edson Fachin arquivou mais uma investigação contra Renan. Oh, meu Deus! Por suspeita de receber propina da Odebrecht. Fachin arquiva inquérito sobre propinas contra Renan Calheiros. A investigação apurava pagamentos de propinas no valor de R$1 milhão. Denúncia contra Arthur Lira completa 2 anos paralisada no STF por pedido de Toffoli. Ministro do STF solicitou mais tempo de análise de acusação. Presidente da Câmara nega acusações e diz não haver provas. Ministro Nunes Marques, do STF oficial, arquiva notícia crime contra os senadores Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, Marcos Duval. Eles foram acusados de usar emendas do chamado orçamento secreto para comprar votos. É um circo de horrores, galera. Cada dia mais é um circo de horrores. E aí a gente vê que era para nós acordarmos para a vida, para nós realmente colocar esses representantes lá, e aí entra essa galera corrupta lá. Deputados amordaçados. Outra triste novidade da ditadura da toga no Brasil é a imposição de mordaz. Os parlamentares em pleno exercício do mandato, algo que talvez não aconteceria se a Câmara não tivesse entregado a cabeça de Daniel Silveira no passado. Há uma semana, 10 deputados estavam proibidos de se comunicar com seus eleitores e dizerem o que pensam nas redes sociais. Todos são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Censura. E do lado de lá nós temos o Ianones, o Danones, cão de guarda do PT. E aí o que acontece? Esse cara tá falando nhaca por aí. No Senado, Rodrigo Pacheco é o retrato da frouxidão. É tratado nos bastidores como despachante do togado. Nesta quinta-feira, dia 8, o Major Vitor Hugo, Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, Gustavo Gaer tiveram suas páginas reativadas. Os 4 haviam sido censurados depois de compartilhar um vídeo do consultor político Fernando Serimedo, que divulgava informações sobre o processo eleitoral brasileiro. Mas olha que interessante isso aqui, ó. Moraes manteve a exclusão das publicações dos políticos sobre as urnas e fixou uma multa de 20 mil reais, caso os deputados voltem a divulgar o vídeo por hora. Onde existe essa multa que foi colocada? Multa de 100 mil reais para os caminhoneiros. Fala para mim onde tá isso aí. Em alguns casos, a censura foi imposta por Alexandre de Moraes depois do segundo turno das eleições, o que extrapola a decisão dos integrantes do Tribunal Superior Eleitoral. Na estapafúrdia sessão do dia 20 de outubro, na ocasião, a corte se autoconcedeu poderes imperiais de decidir o que pode ou não ser publicado nas redes sociais do Brasil. A medida chamou a atenção até da imprensa progressista pelo mundo, acredita? Dos esquerdinhas lá do New York State. To fight lies Brazil gives on manpower of online speech. É um absurdo. Até eles se escandalizaram com o nosso Xerxes aqui no Brasil, que ele anda aprontando. Marcelo Van Hatten vai dizer que ele está muito preocupado com a situação, é de ficar mesmo, porque realmente nós estamos vivendo uma censura. E aí, nossa Oeste Sem Filtro, que recebeu Biaquices, diz que eles, já que esses congressistas não estão fazendo nada, feche logo esse congresso que não está servindo para nada. Moraes está impedindo os apoiadores de Bolsonaro, os que têm valores estabelecidos, de exercer plenamente o seu mandato. Estão calando a boca de todo mundo. Eduardo Girão vai falar aqui a mesma coisa. E aí nós temos
essa galera, esses deputados e senadores, que muitos deles serão aí renovados, né? Mas nós nunca vimos algo acontecer nesse Congresso tão covarde, igual nós estamos vendo.